Como eu disse, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus, ela é celebrada há mais de 2000 anos. E a Páscoa, ela tem esse real sentido. A Páscoa, ela não tem a ver com ovos de Páscoa, ela não tem a ver com coelhinho, ela não tem a ver com chocolate, ela tem a ver com Jesus Cristo. E nós nunca devemos esquecer o real sentido da Páscoa. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para resolver um grande problema. E que essa noite você possa abrir o seu coração para que essa verdade penetre e faça diferença na sua vida, faça uma mudança real na sua vida, porque Jesus veio para resolver um problema. E esse é o tema da nossa mensagem, que é problema resolvido. Pronto, hoje esse problema vai ser resolvido na sua vida em nome de Jesus. A nossa vida, ela é cheia de problemas. Uns mais do que outros, é verdade. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite cheio de problema para resolver, cheio de coisa para fazer, cheio de pendências para serem acertadas. Mas uma coisa eu te digo, nenhum desses problemas é maior do que a morte. Nenhum desses problemas é maior que a condenação. Eu tenho certeza que aquela conta que você tem para pagar não será um problema quando você morrer. Eu tenho certeza que aquele emprego que ainda não chegou não terá nenhum tipo de força no momento em que você partir desse mundo. Aquela doença que tanto te atrapalha, que te incomoda, no momento em que você não mais existir, ela não fará diferença nenhuma na sua vida. Mas existe um problema que vai te acompanhar até depois da morte: o pecado e a condenação eterna. A condenação é o único problema que o ser humano carregará até o final da sua vida. Mas na vida aqui, os problemas são fáceis de resolver, são passageiros. E quando o problema vem diante da gente, algumas pessoas reagem de formas diferentes. E eu separei aqui 4 tipos de pessoas que agem quando um problema aparece. Agem quando uma dificuldade bate a porta. E primeiro tipo de pessoa são aquelas que elas não tentam resolver. O problema vem e elas simplesmente esperam. Esperam que o problema vá embora. E quando ele não vai, elas simplesmente se conformam com ele. Talvez seja você esse tipo de pessoa, que quando um problema bate à sua porta, você simplesmente ignora. Você não tem força para lutar contra ele, você se conforma com esse problema. Ou talvez você seja o segundo tipo de pessoa, que é aquela que finge que o problema não existe. Sabe esse tipo de gente? Que finge que o problema não existe, o problema está ali na frente dela. Ela finge, não, isso não vai acontecer. Não, isso acontece com outras pessoas. Não. E aí quando a gente fala, né? Para onde você vai quando você morrer? Será que você vai para o céu ou para o inferno? A pessoa, não. Esse negócio de céu e inferno não existe. Esse negócio de Jesus, esse negócio aí é uma história inventada por homens. São aquelas pessoas que elas ignoram o problema, elas fingem que o problema não existe. Terceiro tipo de pessoa é aquela que envolve outras no seu problema. Talvez essa seja a pior delas, né? Ela, além de não conseguir resolver o seu problema, ela vai envolvendo todo mundo. E aí, quando o problema vem, ela culpa todo mundo, menos ela própria. Ela responsabiliza todo mundo que está ao redor, menos ela mesma. Porque ela traz as pessoas. Conhece alguém assim? Talvez você seja assim. Alguém que não consegue resolver o seu próprio problema e tem sempre que pedir ajuda a alguém.
tem sempre que envolver pessoas nos seus problemas. Ou talvez você seja a quarta pessoa, aquela que resolve o problema. O problema vem, ela resolve. Ela não reclama, ela não chora, ou às vezes chora, mas resolve. Ela não envolve ninguém nos seus problemas, ela não acusa, ela não finge que nada está acontecendo. O problema bate a porta, ela bate no peito e continua. Que em nome de Jesus você seja essa pessoa com seus problemas da sua vida. Resolva. Está devendo alguém? Bate na porta e fala: não tenho como te pagar, como que a gente pode resolver? Tem uma doença? Mude seus hábitos. Está com um problema no casamento? Faça algo diferente. Resolva o problema. Porque ninguém vai resolver o seu problema por você. Algumas pessoas podem até te ajudar, mas existem problemas que só você pode resolver. Agora, tem um problema que ninguém pode resolver por você. Nem você. Nem você pode resolver esse problema. Jesus pode resolver esse problema por você, que é a condenação eterna. Toda essa história que nós contamos é a história da humanidade. E você pode até não acreditar, você pode até estar alheio a essa história, mas o fato é de que o problema está aí, acreditando você ou não, querendo você ou não. Porque é um problema que independe de você, independe de mim, é um problema da humanidade. É um problema que já perdura desde quando a humanidade passou a existir. O problema da morte eterna. E Jesus vem para resolver esse problema. E eu e você não podemos resolver. Sabe quando alguém passa por algum problema jurídico, ela precisa contratar um advogado, porque ela sozinha não consegue resolver. Ela precisa então contratar alguém que pode resolver o seu problema. E Jesus é considerado um advogado, porque tínhamos um grande problema jurídico na nossa vida: a condenação. Estávamos condenados pelo juiz Deus, mas Jesus veio para nos defender, Jesus veio para te defender. E é esse Jesus que eu quero te apresentar, um Jesus que resolve o seu problema. Eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 6 ao 12. Que diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Pois se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o grande problema que precisa ser resolvido hoje: a sua morte, a nossa morte, porque todos nós somos pecadores. E esse texto traz 3 verdades a respeito da condenação humana. E a primeira delas é essa: todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe
Um justo sequer é o que a Bíblia fala. Você é pecador. E se você é pecador, você carece do perdão de Deus. O problema é que nós achamos que outras pessoas são e nós não. Não é? Porque somos boas pessoas. Fazemos até boas ações. Frequentamos a igreja de tempos em tempos. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós temos a mesma condenação. Romanos 3, 23 vai revelar isso. Paulo vem dizer que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Porque o pecado ele não é uma escolha. O pecado é um fato. Nós somos pecadores. Nós não escolhemos isso. Você não escolheu ser pecador. Você não escolheu viver uma vida de pecado. Todos nós somos. E por isso nós pecamos. Todos nós carregamos essa herança que vem de Adão, como nós vimos aqui. Quando Adão desobedece, o pecado entra no mundo e a morte passa a fazer parte da nossa existência. Olha, você não escolheu a cor da sua pele. Você não escolheu os seus pais, por exemplo. Você não escolheu o lugar do seu nascimento. Da mesma maneira que você também não escolheu ser um pecador. Mas isso não muda o fato de que você é. Isso não muda o fato de que nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus Cristo para resolver esse grande problema. Nós somos pecadores. Somos pecadores por conta de Adão. E talvez você possa se perguntar: mas o que eu tenho a ver com Adão? O que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com isso? Não fui eu que comi do fruto. Não era eu que estava lá. Não fui eu que dei ouvidos ao diabo. Por que eu entro nessa história? Porque existe uma coisa chamada representatividade. Adão era o representante da humanidade. Ele nos representava. Então tudo aquilo que ele fizesse cairia sobre nós. Se ele obedecesse, cairia sobre nós o benefício da sua obediência. Agora, se ele errasse, cairia sobre nós a consequência desse erro. Porque ele era um representante. Quando você é chamado ao tribunal, você pode indicar um representante seu. Agora, o que aquela pessoa falar é como se você estivesse falando, porque ela está te representando. E é por isso que no tribunal exige um documento para isso, uma procuração. Aquela pessoa está me representando. Então tudo que acontecer ali cairá não sobre ela, mas sobre você. E foi o que aconteceu com Adão. Adão, ele nos representava diante de Deus. E quando Adão peca, quando Adão cai, a morte, ela não veio somente para Adão, mas para mim e para você. Esse é o grande problema. Porque alguém nos representava e representou da maneira errada. Você não escolheu, eu não escolhi, mas aconteceu. E a gente precisa resolver esse problema. E aí vem os 4 tipos de pessoas. Quem será você? Aquela que não vou resolver nada, deixa a vida como está. Ou você vai ser aquela que vai envolver todo mundo nos seus problemas, mas não vai resolver. Ou talvez você seja aquela que vai simplesmente ignorar. Não, deixa. Ainda não é o momento. Ainda não é o momento de aceitar Jesus. Ainda não é o momento de voltar para Jesus. Não, estou cheio de pendência para resolver. Mas não é esse o problema. O problema não é o seu problema com a bebida. Esse não é o problema. O problema não é a sua sexualidade. Esse não é o problema.
O problema não são as suas mentiras. Esse não é o problema. O problema não é o seu, desejo sexual aflorado fora do casamento. Não, esse não é o problema. As drogas não são o problema. Tudo isso é um reflexo do problema. Porque Jesus, ele vem para resolver um problema ainda maior, que é a condenação, que é o destino da humanidade. Esse é o problema. Todas as outras coisas se tornam muito pequenas diante dessa grande realidade. Todos somos pecadores. E essa é a segunda verdade. O pecado é um problema maior do que você imagina. É muito maior do que você pensa. No verso 6 vai dizer que Cristo morreu pelos ímpios. Essa palavra ímpio, dentro da igreja, é muito conhecida, né? E até utilizada até de forma pejorativa para as pessoas que não são da igreja. E nós usamos, não, ele é ímpio. Mas nós um dia fomos. Nós um dia estávamos nesse lugar. Agora, perceba que ímpio, se você for pegar o sentido original da palavra, significa aquele que não tem reverência a Deus. Entende-se, reverência é aquele que não reconhece a grandeza de Deus. É aquele que não adora esse Deus. É aquele que não deixou Deus entrar na sua vida e fazer uma transformação. Esse é o ímpio. Porque quando a gente fala ímpio, a gente pensa na pessoa ruim, não é? Uma pessoa que faz um monte de coisa errada. Não. Às vezes é uma pessoa maravilhosa. Às vezes é uma pessoa do bem. Não faz mal para ninguém. Não mata uma formiga. Mas continua não tendo reverência a Deus. Até acha e acredita que Deus existe, mas não entrega a sua vida a Ele. Esse é o ímpio. Muitas das vezes, e na maioria das vezes, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, mas não resolveu o problema. Ímpios são aqueles que não confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não porque são pessoas ruins, mas porque ainda não tomaram essa decisão. Então, quando Deus ele olha para as pessoas que não tomaram essa decisão ainda, ele vê apenas uma coisa: seres que não têm reverência a Ele, distantes dele, ímpios. Você que ainda não tomou sua decisão por Jesus Cristo, é assim que Deus te vê, como alguém sem reverência a Ele. Até uma boa pessoa, mas que ainda não entendeu que você tem um grande problema na sua vida. Pastor Helder Cardim diz uma frase muito impactante. Ele diz que quando não entendemos como Deus nos vê, dificilmente entenderemos do que Ele nos salvou. Se nós não entendermos como Deus nos vê, como ímpios, pessoas sem reverência, nós jamais entenderemos do que foi que Ele nos salvou, do problema ao qual Ele nos salvou. E se você não entender que hoje você se encontra nessa situação, separado de Deus, porque você não tem reverência a Ele, porque você não entregou sua vida a Ele, deixou Ele fazer uma transformação dentro de você, você não vai conseguir entender do que Deus quer te salvar, do que Deus quer te livrar, porque isso não tem a ver com uma instituição chamada igreja, isso não tem a ver com seguir regras de uma denominação, isso tem a ver com resolver um grande problema. O que vai acontecer com você quando você morrer? Esse é o grande problema. Para onde nós vamos? Porque o Evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com a igreja. O Evangelho de Jesus Cristo tem a ver com salvação. A igreja é o canal para que essa salvação se espalhe.
Não tem a ver com as regras que nós criamos, e muitas delas nem foi Jesus que criou, foram os homens. Tem a ver com o que Jesus fez por você. Ele morreu naquela cruz para que você tivesse o seu problema resolvido hoje. Porque eu tenho certeza que você entrou nesse lugar não só para assistir uma programação, talvez até seja porque alguém te convidou, mas o que você não sabe é que por trás disso tem um chamado de Deus para a sua vida, te chamando: resolva o problema que está diante de você. Resolva essa situação, e só tem uma maneira: entregando a sua vida a Jesus, tendo reverência a Deus. Porque no verso 10 vai revelar um outro problema: que nós somos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Às vezes a gente não tem essa percepção, mas a Bíblia está dizendo: inimigos de Deus. Olha, tanta gente para a gente ser inimigo, a gente vai ser inimigo logo de Deus. Essa é a realidade. O pecado nos colocou do lado errado dessa guerra, nos colocou no lado mais fraco, e a gente precisa resolver esse problema. E algumas mentiras aqui são expostas. A primeira delas é que, olha gente, sinto te dizer, Deus não é brasileiro. Por mais que alguém tenha dito isso para você, Deus não é brasileiro. Deus não tem nacionalidade. Deus, ele não vai olhar para essa terra com mais bondade do que para outras. Ele não vai fazer isso. Deus ama todas as pessoas igualmente. E não é porque você é brasileiro que Deus vai resolver o seu BO. Não é porque você é brasileiro, acha que Deus é brasileiro. Não, não é. A segunda mentira é que todo mundo é filho de Deus. Não é o que a gente escuta? Todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia é clara e vai dizer lá em João capítulo 1, que somente aqueles que aceitam a Jesus Cristo têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, você não é filho de Deus. É o que a Bíblia fala. Alguém pode ter te enganado falando isso, mas o que a Bíblia fala é que você não é. E olha o problema que você se meteu. Deus não é brasileiro. Você não é filho de Deus. E tem uma terceira mentira que está sendo exposta: nem todo mundo vai para o céu. Alguém pode ter dito para você: se você for uma pessoa boa, você vai para o céu. Sinto te dizer, você não vai. Lembra que eu falei que os ímpios não são pessoas ruins, são aqueles que não deixaram Deus mudar as suas vidas. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, se você não tomar essa decisão, você não vai para o céu. Não sou eu que estou dizendo, eu queria muito que todo mundo fosse. Mas o que a Bíblia fala é que somente aqueles que entregam a sua vida a Jesus recebem esse direito. É o texto que nós lemos, de Romanos. Nós éramos inimigos de Deus. E essa agora é uma verdade. As mentiras foram expostas, mas agora as verdades são reveladas. Todos somos inimigos de Deus. Todos nós somos inimigos de Deus até o momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Até o momento que tomamos uma decisão que vai mudar completamente a nossa história. Que vai mudar completamente a nossa realidade e resolve o problema. E uma outra verdade é que nós estamos olhando para a ira de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus está sobre aqueles que não entregaram suas vidas a Ele. E eu não estou pregando para você um Deus cruel. Eu estou pregando para você um Deus justo, que julga aquele que está errado, que julga aquele que tem um problema. E Adão nos trouxe esse problema. E qual é esse problema? A condenação. Fomos condenados. Condenados à morte, condenados ao pecado, condenados a viver o sofrimento, porque Ele nos representava.
E por nos representar da maneira errada, fomos condenados. E aí eu preparei para você aqui um diagrama para você entender toda essa queda de Adão, como que Adão caiu. Primeiro, Adão ele representava a humanidade. Ele representava a mim e a você. Mas o pecado, o comer do fruto, é um sentido de rebeldia. Então nós que não entregamos a vida a Jesus, estamos num estado de rebeldia. E existe uma realidade sobre nós que é a condenação. Você pode não acreditar, mas ela existe. Ela está ali. E a pergunta que eu te faço é: você vai pagar para ver? Vai correr o risco? Eu não estou querendo fazer aqui um filme de terror, mas eu preciso mostrar para você uma verdade que a Bíblia diz, não sou eu. A condenação é uma realidade. E aí existe um destino. A morte. E aqui não é o fim da sua vida. Aqui não é deixar de existir. Mas a morte é o eterno sofrimento no inferno. Ele existe, ele é real, e está preparado para aqueles que não resolveram ainda esse problema. Então, como podemos resolver esse problema? Não podemos. Essa é a verdade, nós não podemos resolver. Porque não são as suas boas ações que vão resolver esse problema. Não é o seu muito pedir que vai resolver esse problema. Não são os seus lindos olhos que vai resolver esse problema. Só Jesus Cristo pode resolver. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode dar um jeito nessa situação. Ele é o único que pode transformar a sua vida, a sua existência. Ele é o único. E essa é a terceira verdade. Jesus veio para resolver o nosso problema. Jesus veio para resolver o nosso problema. Então, assim como Adão era o representante da humanidade, Jesus estava nos representando naquela cruz. Jesus passou a ser o nosso representante. Ele morre naquela cruz nos representando, porque nós devíamos estar morrendo, mas agora Ele morre. Agora Ele está resolvendo o nosso problema. Ele nos representa. Não mais Adão. A representatividade de Adão, ela acaba. Porque agora Jesus nos representa. E no verso 9 vai dizer que nós somos justificados pelo seu sangue. Jesus resolveu o problema da nossa condenação quando Ele deu o sangue dele no lugar do nosso. Quando Ele deu a vida dele no lugar da nossa. Esse era o preço que precisava ser pago. E Jesus pagou ele por você e por mim. Resolveu o problema. Mas o texto vai continuar dizendo lá no verso 10 que nós fomos reconciliados por meio da morte de Jesus Cristo. Éramos inimigos de Deus por conta de Adão que nos representava, nos colocou do lado errado da guerra. Agora Jesus vem para nos trazer para o lado certo, o lado vencedor. Ele reconciliou o nosso relacionamento com Deus. E Ele fez isso naquela cruz. Jesus resolveu o problema da ira de Deus. Fomos reconciliados e agora temos paz com Deus. Problema resolvido. Fomos reconciliados. Fomos reconciliados. A Páscoa fala sobre reconciliação. A Páscoa fala sobre representatividade. Ele agora nos representa. Ele resolveu o nosso problema resolvido. Jesus pagou o preço por esse problema. Nós tínhamos um problema enorme nas nossas mãos, que era a condenação ao inferno. Mas Jesus resolveu isso para a gente. Jesus resolveu isso para você. Jesus resolveu o problema para você.
Ele morreu naquela cruz para que você não precisasse morrer. Ele entregou a vida dele para que você não precisasse entregar a sua. Ele reconciliou a sua vida com Deus novamente. Ele restaurou todas as coisas. E olha, tudo aquilo que foi encenado, tudo aquilo que foi apresentado, não se compara o que aconteceu na realidade. Jesus entregou a vida dele para que você não perdesse a sua. Jesus mudou a história para que você tivesse a sua história mudada. A história é dividida entre antes e depois de Cristo. Qualquer livro de história existe antes e depois de Cristo. Porque Jesus impactou a história da humanidade. Existiu antes de Jesus na sua vida. Olha, mas precisa existir o depois de Cristo na sua vida. Você precisa tomar essa decisão hoje. Porque tem um problema diante de você que você não pode resolver. Só Ele pode resolver por você. Quanto tempo mais você vai levar para tomar essa decisão? Quantas Páscoas mais precisam acontecer para você entender que o seu problema não é se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. O seu problema é se você entregou a sua vida a Deus ou não. Você vai sair daqui desse lugar tomando uma escolha. Tudo que foi feito aqui não foi uma mera apresentação. Foi para te mostrar o que realmente aconteceu. Para que você pudesse entender que você precisa de Jesus na sua vida. Nós vamos cantar uma canção e que nesse momento você possa meditar sobre a sua vida, sobre a sua realidade, sobre como você está até aqui, sobre as suas escolhas. Olha, existem muitas vozes falando no seu ouvido agora e não é a minha. São vozes que estão dizendo: continua. Nada vai mudar na tua vida. Esquece essa besteira. São vozes que estão dizendo: isso aí é papo de religião. Sai fora disso. São vozes que estão dizendo: só estão querendo te angariar para a igreja. São vozes que estão dizendo: você é uma pessoa boa, não precisa resolver nada, está tudo resolvido. Mas existe uma única voz hoje que está dizendo: abre o seu coração para que eu possa entrar. E é Jesus falando com você. Jesus hoje está falando com você. Você está sentindo, você já percebeu, mas te falta coragem de tomar uma decisão. E eu quero, nesse momento em que nós estivermos cantando, que você aí no seu íntimo possa já tomar essa decisão por Jesus, para que Ele resolva esse problema de uma vez por todas. Você que está afastado, é hora de voltar. Você que ainda não tomou essa decisão, hoje é a noite de tomar essa decisão que vai mudar o rumo da sua história de uma vez por todas. Eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos cantar uma canção. Então que você possa cantar, celebrar, mas aí no seu coração, no seu íntimo, fazer uma confissão de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida.